20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A ideia de homenagear a consciência negra no dia 20 de novembro surgiu nos anos 70, quando o Grupo de Negros do Rio Grande do Sul concordou com a proposta do poeta Oliveira Silveira em relembrar a data em memória da luta de Zumbi de Palmares, ocorrida no século XVII. O Movimento Negro Unificado, MNU, criado em 78, defendeu a data como mais importante que o 13 de maio, data da abolição da escravatura. Neste mesmo ano, o escritor paulista Oswaldo de Camargo, através do MNU, propôs que 20 de novembro fosse o Dia da Consciência Negra. Depois de muitas lutas, o ensino da cultura e da história afro-brasileira foram estabelecidos pela Lei 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. No entanto, foi somente no governo Dilma Rousseff e através da Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, que essa data foi oficializada como data nacional. Durante muito tempo, a historiografia destacou a princesa Isabel como a principal heroína da abolição por ela ter assinado a Lei Áurea em 1888. A questão é que essa homenagem à princesa Isabel, uma mulher branca e nobre, escondia o protagonismo dos negros em seus movimentos de luta contra a escravidão. Por isso, o movimento negro passou a defender uma data que valorizasse a formação da consciência de que as grandes conquistas dos negros foram obtidas por meio das lutas e não pela boa vontade de uma nobre da elite brasileira. Portanto, a consciência negra tem a ver com a educação para a luta contra as sequelas deixadas pelos 388 anos de escravidão no Brasil. Logo após a abolição, em 1888, ficou evidente que o país não se preparou para a inclusão dos negros à sociedade. A maioria deles não restava alternativa a não ser continuar trabalhando em um regime de forte exploração nas fazendas ou migrar para as cidades, onde também não teriam empregos dignos. A questão da inclusão dos negros ainda hoje sofre consequências desse passado histórico de mais de 300 anos de escravidão no país. O legado desse passado é um racismo com duas vertentes. Uma delas é de um racismo velado, ou seja, não existem leis especificamente racistas, mas esse ocorre na prática por meio de expressões depreciativas, por desrespeito às suas manifestações artísticas e religiosas, por seleções de pessoas em vaga de emprego, etc. Outra vertente é o racismo estrutural, que significa dizer que nossa estrutura social é racista, pois os dados sociais mostram isso. A população carcerária é de maioria negra. Existem poucos negros em cursos de medicina, engenharias ou outros cursos de elite, por exemplo. Estatísticas que comprovam o racismo estrutural no Brasil. Segundo o ato da violência de 2017, os negros correspondem a 78% dos indivíduos com mais chance de serem vítimas de homicídios. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 delas são negras. Os negros possuem 23,5% mais chance de serem assassinados em relação aos brasileiros de outras raças. Entre a população penitenciária do Brasil, 61,6% são pretos e pardos, de acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Mulheres negras são mais vitimadas pela violência doméstica, 58%, de acordo com informações do Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. São as mais atingidas pela violência obstétrica, 65,4%, e pela mortalidade materna, 53,6%, dado do Ministério da Saúde e da Fiocruz. Apenas 10% dos livros publicados entre 1965 e 2014 foram escritos por autores negros, segundo a pesquisa da Universidade de Brasília. Dos personagens retratados por nossa literatura, 60% dos protagonistas são homens, dos quais 80% são brancos. Apenas 2% dos diretores de filmes nacionais são negros. Dos roteiristas são apenas 4% de negros. De acordo com os dados do PNAD, Pesquisa Nacional pela Morte do Domicílio, de 2017, os negros correspondem a 63,6% dos desocupados e sua renda é inferior à da população branca. O negro recebeu em média R$ 1.500 por mês e os brancos R$ 2.700. Racismo sofisticado. Atualmente, as atitudes racistas se tornaram mais sofisticadas. Ninguém quer ser chamado de racista, mas existem algumas atitudes que colaboram para legitimar o preconceito racial existente no Brasil hoje. Um deles, defender o mito da democracia racial. Essa ideia foi defendida por muitos intelectuais brasileiros, principalmente durante o regime militar. Queria passar a imagem de uma miscigenação pacífica do povo brasileiro. Porém, a nossa miscigenação ocorreu de maneira violenta, com mulheres se submetendo a senhores brancos, cujos filhos dessas relações eram abandonados por seus pais à própria sorte. Descontextualizar temas históricos sobre negros. Uma das críticas se refere ao Quilombo de Palmares, afirmando que Zumbi nunca lutou contra a escravidão e sim pela sobrevivência de sua comunidade. Isso é um fato e não cabe contestação, porém não devemos desconsiderar o contexto histórico onde Zumbi viveu, o século XVII, quando ainda não existiam condições materiais de se combater a escravidão em geral.
Essa condição só ficou evidente no século XIX com a consolidação da Revolução Industrial e do sistema de trabalho assalariado. A sua luta foi contra a escravidão em si, ou seja, sem a consciência imediata que se tratava de uma luta histórica contra uma forma de opressão. Apresentar a história de maneira eurocêntrica, ou seja, narrada de acordo com o ponto de vista dos europeus. Essa forma de narrativa ignora toda a rica cultura africana e realça apenas os valores europeus. Impor padrões de beleza a partir da estética europeia. Análise desconectada da realidade. Por exemplo, as pessoas que combatem as cotas alegando que cota é racismo, independentemente de qualquer contexto histórico ou de qualquer condição material de existência entre as etnias. Essa afirmação desconsidera que um povo que viveu 388 anos na escravidão, que foi praticada a lei sobre propriedade no Brasil e sobre acesso à educação e emprego, precisa de uma política transitória de inclusão. Não é justo comparar uma etnia que foi oprimida com uma etnia opressora. Dizer que existe racismo reverso, ou seja, racismo dos negros contra os brancos. Essa posição confunde a luta dos negros pelo mínimo de equidade com uma luta racista. É preciso explicar que racismo ocorre quando a etnia oprime outra. Quando o grupo que foi oprimido por séculos luta contra a sua ferramenta de opressão, ele está combatendo o racismo e não defendendo. Intolerância religiosa contra as religiões de origem africana. No Brasil, o fundamentalismo religioso não tem as mesmas dimensões do que ocorre em outros países, especialmente africanos e asiáticos, onde grupos armados massacram populações inteiras. Mas diversos líderes religiosos fazem pregações contra as religiões de origem africana, desqualificando sua mitologia, seus cultos, rituais e suas divindades.